E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa videoaula 57. Hoje a gente vai abordar um pouquinho do que trata a NR 28. A NR 28 ela fala da fiscalização e penalidades. Vamos começar pelo princípio, né? O item 28.1.1. Como sempre, a gente não vai abordar toda a norma regulamentadora, só chamando atenção para alguns detalhes que, numa primeira leitura, provavelmente possam passar despercebidos, ok? Então vamos lá, o primeiro item da NR 28 diz o seguinte, que a fiscalização do cumprimento das disposições legais, ou seja, CLT, e ou regulamentares, NRs, ok? Sobre segurança e saúde do trabalhador, será efetuado obedecendo ao disposto no Decreto 55841, de 15 de março de 65, 97.995, de 26 de julho de 89, no título 7 da CLT e no parágrafo 3º do artigo 6º da Lei 7855, de 24 de outubro de 89 e nesta norma regulamentadora. Tá? O Decreto 55841, de 65, ele aprova o regulamento da inspeção do trabalho. Tá? Então, para fiscalização, o regulamento interno do da inspeção do trabalho, ele deve ser obedecido. Ok? O decreto 97.995 de 89 fala dos agentes de higiene, ou seja, ele inclui os agentes de higiene no Sistema Federal de Inspeção do Trabalho. Tá? O título 7º da CLT fala do processo de multas administrativas e o parágrafo 3º do artigo 6º da Lei 7.855 fala sobre o critério da dupla visita. Tá? O critério da dupla visita, no nosso blog, claro, ele tem um link de acesso, né, a todos esses dispositivos legais. E o critério da dupla visita fala o seguinte, que a fiscalização não pode autuar de imediato uma empresa tendo que obedecer o critério da dupla visita. Ou seja, a gente chega, fiscaliza e dá um prazo. Aí só pode autuar nessa segunda visita. Ou seja, é obrigatória a notificação. Quando? Quando que o critério da dupla visita deve ser obedecido? Uma lei nova, uma empresa nova, no caso aí de lei nova ou empresa nova, que tenha sido uma lei que tenha sido promulgada ou uma empresa que tenha sido aberta, né, nos últimos 90 dias, tá? Microempresa, empresa de pequeno porte, também o critério da dupla visita tem que ser obedecido, e empresas com até 10 trabalhadores. Então esses são os casos em que o critério da dupla visita deve ser observado, exceto falta de registro do empregado, ou seja, o empregado não está registrado no livro de registro ou em sistema eletrônico, né, compatível, falta de assinatura na carteira de trabalho, ou seja, o empregado está registrado no livro, ele está trabalhando no estabelecimento, né, só que a carteira dele não está assinada, é o que o pessoal chama de trabalhador clandestino, independentemente se a empresa é nova, se é pequena empresa de pequeno porte, né? Falta registro, autuação imediata, né? Ou fraude, resistência ou embaraço à fiscalização. Tá? Tem uma nota técnica bem bacana, que é a nota técnica 62 de 2010. Tá? Ela traça um raio-x nesse critério da dupla visita e, claro, assim como o link de acesso a todos esses dispositivos legais, ela está à disposição no nosso blog, sabino.sst.blogspot.com, ou abrir esses mecanismos de busca da internet. Eu sempre cito o Google, que eu acredito que a esmagadora maioria utilize, só colocar lá, blog do Sabino. É a primeira opção. Tá? Não deixem de acessar essa nota técnica, principalmente, porque ela é bem bacana. Tá? Fica aí a nossa sugestão. Então, 28.1.2. Vamos dar sequência agora na NR 28. Aos processos resultantes da ação fiscalizadora, é facultado anexar quaisquer documentos, quer de pormenorização de fatos circunstanciais,
quer comprobatórios, podendo, no exercício das funções de inspeção do trabalho, o agente de inspeção do trabalho usar de todos os meios, inclusive audiovisuais, necessários à comprovação da infração. Vamos dar uma destrinchada nesse item. Aos processos resultantes da ação fiscalizadora: embargo, interdição e auto de infração. É isso que origina um processo no Ministério do Trabalho. Tá? Então a gente tem a opção, de acordo com 28.1.2, a gente pode anexar qualquer documento nesses processos. Por exemplo, quer de pormenorização de fatos circunstanciais, anexar, né, um documento dando um detalhamento maior, né? Ou ainda usar de meios audiovisuais, fotografias. Fotografia é um padrão nosso, digamos assim, né, que a maioria use. Mais uma vez eu anexei um DVD. Por quê? Porque a gente tinha que fazer uma inspeção para comprovar problema de ruído, né? Problema de ruído, e a gente não tem decibelímetro. Então o que eu fiz? Né? A gente autuou por não, no caso, a gente autuou por não restringir, delimitar a fonte do ruído, não por conta do alto ruído, que seria a caracterização da insalubridade, né, por ruído, mas como a gente não tem decibelímetro, isso fica impossível, né? Mas no nosso caso, a gente optou em autuar por não delimitar a fonte do ruído, porque tinha uma máquina extremamente barulhenta, né, em que todos os outros setores dessa indústria ficavam expostos a esse ruído. E como eu comprovei isso? Através de um vídeo, né? Com a câmera digital eu filmei o ambiente de trabalho, todos os trabalhadores sem o equipamento de protetor auricular dos outros setores, né, expostos àquele ruído, né? Então é uma prova, né, que o ruído do setor X, originado no setor X, está submetendo todos os outros setores a esse ruído, né, e todos esses outros trabalhadores não estavam usando o EPI. O do setor X estavam, mas os outros não, protetor auricular. Então foram esses dois autos de infração no caso. Como que a gente comprova isso? Através da filmagem. Ok? Então a gente tem sim essa permissão legal de tirar foto e etc. Ok? 28.1.3. O agente da inspeção do trabalho deverá lavrar o respectivo auto de infração à vista de descumprimento dos preceitos legais ou regulamentares contidos nas NRs urbanas e rurais. Ou seja, gente, a gente deve lavrar o auto de infração. Isso não é opção. Então, muito empregador, muito preposto, né, quando da lavratura do auto de infração, acha que aquilo é uma opção. Ah, você podia não lavrar esse auto. A gente não pode lavrar esse auto. A gente não tem, melhor dizendo, a opção de não lavrar o auto, né? O artigo 628 da CLT diz a mesma coisa, que salvo o disposto nos artigos 627 e 627-A, é quando o auditor dá o prazo para que aquilo aconteça, para que aquilo seja regularizado, melhor dizendo, a toda verificação em que o auditor fiscal do trabalho concluir pela existência de violação de preceito legal, deve corresponder, sob pena de responsabilidade administrativa, a lavratura de auto de infração. Ou seja, se nós dermos um prazo, voltarmos após o prazo, tudo bem. Agora, se por conta do histórico da empresa, por conta de uma denúncia bem grave, seja de outras esferas governamentais, seja do próprio Ministério Público, seja de sindicato, de trabalhador, o auditor tem total liberdade de não dar esse prazo. Foi vista a irregularidade, auto de infração imediato, sob pena de responsabilidade administrativa, que está na Lei 8.112 de 90. Tá, pessoal? Para vocês verem, né? Uma leitura da NR 28 uma simples leitura, né, rápida, pode deixar isso tudo passar despercebido. Por isso que a gente achou interessante trazer à tona, né, todos esses itens um pouco mais detalhadamente, ok? Vamos saltar para o 28.1.5.
poderão ainda os agentes da inspeção do trabalho lavrar auto de infração pelo descumprimento dos preceitos legais ou regulamentares sobre segurança e saúde do trabalhador, à vista de laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho devidamente habilitado. O que esse item está falando? Né? Que um engenheiro de segurança do trabalho, lógico, um registro no CREA, uma pós-graduação em engenharia de segurança, ou um médico do trabalho, um médico com registro no CRM, com pós em medicina do trabalho, eles fazendo um laudo técnico, né, e levando para o Ministério do Trabalho, um auditor fiscal do trabalho pode pegar esse laudo técnico e emitir o auto de infração. Eu nunca vi isso acontecer. Eu, Alexandre, tá? Nunca vi isso acontecer. Geralmente, quando isso acontece, a gente entende isso como sendo denúncia. Aí sim, pega esse laudo emitido pelo engenheiro, pelo médico do trabalho ou por qualquer outra pessoa, e aí a gente se direciona ao local, né? Então, mas o 2815 abre essa possibilidade da emissão do auto de infração através do laudo técnico emitido pelo engenheiro de segurança ou médico do trabalho, ok? Vamos para o 2821, que é a parte que trata de embargo e de interdição. Quando o agente da inspeção do trabalho constatar situação de grave e iminente risco à saúde ou integridade física do trabalhador, com base em critérios técnicos, deverá propor de imediato à autoridade regional competente a interdição do estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento, ou o embargo parcial ou total da obra, determinando as medidas que deverão ser adotadas para a correção das situações de risco. Vamos falar um pouco sobre esses dois destaques. Deverá propor. Pela NR 28, tá? O auditor fiscal propõe ao superintendente que determinada máquina, equipamento, setor sejam interditados, né, ou canteiro embargado. Na esmagadora maioria das regionais, existe uma portaria concedendo ao auditor fiscal a possibilidade de interditar ou embargar, independentemente dessa propositura ao superintendente. Alagoas é um dos casos, né? Aqui a gente tem a liberdade de interditar e embargar, mesmo não fazendo essa propositura, não sei o termo correto agora, né, ao superintendente, ok? E embargo parcial, né? Geralmente o pessoal não entende muito esse embargo parcial, por exemplo, né, uma construção vertical sem proteção de periferia nos 3 últimos pavimentos. É um prédio de 40 andares. Né? Os 3 últimos pavimentos não têm a proteção na periferia contra a queda. Né? A gente vai embargar os 3 últimos pavimentos. Né? Caso os 37 anteriores estejam assim, corretos, sem grave e iminente risco, não tem por que você manter uma obra de 40 andares paralisados por causa da proteção dos 3 últimos. Você embarga parcialmente a obra, no caso apenas os 3 últimos pavimentos. Ok? É um exemplo de embargo parcial. 2822. A autoridade regional competente, à vista de novo laudo técnico do agente da inspeção do trabalho, procederá à suspensão ou não da interdição do embargo. Isso é assim mesmo que funciona. Né? A gente foi, embargou ou interditou, né? A empresa, quando corrigiu, né, os motivos, as irregularidades que motivaram no embargo, na interdição, volta ao Ministério do Trabalho, solicita a suspensão do embargo ou da interdição. A gente volta ao local, confere, está tudo ok? Aí sim, aí a gente propõe ao superintendente que suspenda esse embargo ou a interdição. Ok? Gente, agora eu vou falar um pouquinho do auto de infração, que tem essa cara aí, a gente já falou detalhadamente sobre ele na nossa videoaula 39. Então, a gente, para não ser muito repetitivo, a gente só vai dar uma geralzona no auto de infração, ok? Aqui em cima no cabeçalho você coloca os dados da empresa e aqui o número de empregados da empresa e não do estabelecimento. Vamos supor que uma construtora de 5.000 empregados que atua no Brasil inteiro tem um canteiro com 10 empregados. Ela tem um setor de segurança atuante, ela tem muito histórico de fiscalização, ela tem um departamento jurídico.
para manter atualizada de novas leis, novos dispositivos, etc. Né? Então, ela tem uma empresa com 5.000, um canteiro com 10. Um camarada que tem só um canteiro com 15. Suponhamos. Né? Não tem porquê essa empresa com apenas 15 trabalhadores ser mais rigorosamente penalizada, uma vez que o intervalo do valor da multa é pelo número de trabalhadores. O exemplo que eu estou usando não está muito bom, porque é de 1 a 50, se não me engano, e de 51 a 100. Né? Então vamos mudar esse exemplo. Né? Vamos pensar numa empresa de 5.000, um canteiro com 20 trabalhadores e outra empresa que só tem aquele canteiro de obra com 52 trabalhadores. Uma empresa que tem 5.000 trabalhadores, ela é 100 vezes maior do que essa empresa com um pouco mais de 50 trabalhadores. Mas se a gente fosse raciocinar pelo número de empregados do estabelecimento, a empresa que tem 52 trabalhadores seria punida com mais rigor, né? Com mais rigor do que a empresa que tem 5.000 trabalhadores no canteiro com 20. Então, se esse auto de infração é lavrado no canteiro de obra com 20 trabalhadores, aí em cima não vão os 20 trabalhadores, vão 5.000 trabalhadores, que o objetivo é dar o porte econômico dessa empresa, ok? Aqui é o código da ementa. Toda irregularidade, o que significa isso? Toda irregularidade ela tem um código numérico. Tá? A irregularidade ela vem descrita aqui, por exemplo, deixar de manter a primeira via do ASO à disposição da fiscalização do trabalho no estabelecimento. Isso vai vir escrito aí em cima. E esse código aqui é o código dessa irregularidade. Ok? Isso eu vou falar um pouquinho mais na frente. Então, repetindo, aqui é a descrição dessa irregularidade, aqui um breve histórico, por exemplo, no dia tal, durante a inspeção no estabelecimento tal, foi constatado que a primeira via do ASO dos trabalhadores fulano, beltrano e ciclano não estavam à disposição da fiscalização. Não restou, portanto, outra alternativa à fiscalização, senão a lavratura do presente auto de infração. Muito resumidamente é isso, tá? Aqui embaixo é a capitulação dessa irregularidade, onde na lei que isso está escrito que deixar de manter a primeira via do ASO é uma infração trabalhista na CLT ou regulamentar nas NRs. Aí geralmente vai vir assim, artigo 157, inciso 1 da CLT, com base no item tal da NR tal. Né? Um exemplo, aí geralmente esse item tal vocês vão encontrar na tabela que tem na própria NR 28, que é uma tabela que tem essa cara aí. Aí vocês vão lá, por exemplo, capitulação, artigo 157, inciso 1 da CLT, com base no item 3.3 da NR3. É justamente aqui, ó, que vocês vão olhar esse item 3.3 da NR3. E esses códigos aí do lado são justamente os códigos dessa irregularidade. Tá? Dessa irregularidade. Então, vocês vão ver que confere, né, a infração descrita na capitulação, por exemplo, o item 3.3 da NR3, né, vocês vão jogar nessa tabela da NR28, esse código do item 3.3 é o código que vai estar ali em cima no auto de infração. Ok? Sobre esses graus de infração 2 e 4 aí, nessa coluna do lado direito, a gente dá um detalhe bastante grande sobre isso na nossa videoaula 39. Tá? Quem tiver dúvida, é só acessar o nosso blog e localizar a videoaula 39 lá. Ok? E aqui embaixo, os elementos de convicção. Por exemplo, os ASOs, a primeira via dos ASOs citados não estavam à disposição no local. Irregularidade verificada durante a inspeção. Grave e iminente risco à saúde e à integridade física dos trabalhadores pela ausência de dispositivos legais de segurança e saúde do trabalho na obra. São os elementos que motivaram a gente a lavrar o auto de infração. Gente, é isso, tá? Que a gente queria falar um pouquinho para vocês sobre NR28, um pouquinho entre aspas, né? Porque a gente já vai chegando aí nos 20 minutos e por isso a gente termina por aqui já na reta final dessas nossas videoaulas sobre as NRs. Como sempre, continuamos à disposição no Orkut, Gmail, Facebook e Twitter. Né? O nosso obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Um grande abraço, pessoal, obrigado. Tchau, tchau.